Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Jovem Medito, neste sábado, dia 16 de março. Está se aproximando, está chegando aí o dia da festa do glorioso São José, da preparação da Semana Santa, né? A quarta semana, vamos finalizando, vamos iniciar a partir de amanhã já a quinta semana de preparação para esse período tão importante da nossa purificação e conversão. Desde já convido a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, seus grupos de oração, a meditação da palavra do Senhor, que é uma forma de fortalecermos a nossa fé. Hoje iremos meditar o livro de João, capítulo 7, do versículo 40 ao 53. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos. Os guardas, então, voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus e lhe perguntaram: por que não trouxestes? Responderam: nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: vós também vos deixestes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, não conhece a lei. São os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galiléia. Estuda e verás que a Galiléia não surge profetas. Cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, a reflexão do Evangelho de hoje, ela está voltada muito para essa autoridade, para as palavras, para a nossa vida em tudo, em conjunto com a nossa comunidade, com nossos irmãos. Jesus, ele nos fala, Jesus nos falava como tinha uma autoridade, e é muito interessante porque as suas palavras elas não eram meramente bonitas ou agradáveis, mas sim muitas verdades e autoridade. Às vezes a gente costuma dizer sempre isso, os momentos de pregação, de louvor, de conversa com os amigos sobre esse processo. Muitas pessoas pensam de um caminho agradável, de um caminho fácil. Pelo contrário, é um caminho de muita verdade, e de muita luta. Vivemos, em um mundo em que, por causa de interpretações, intermediáveis, barulhos à nossa volta, desconcentração, um mundo muito ativo, ficamos gradualmente surdo, mas surdo principalmente à voz do Senhor. Acho assim tão errado quando a pessoa fala: eu não preciso ir à igreja, a qualquer hora eu falo com Deus. Uma pessoa que fala a qualquer hora fala com Deus, ela diz que trabalha a qualquer hora, mas a qualquer hora ela não trabalha, ela só diz. Então isso daí é um grande problema, porque nós estamos ficando surdos da voz do Senhor. E constantemente ouvimos voz que não tem nada de importante a transmitir, seja discursos bonitos, mas ele é vazio de sentido e autoridade. Vendemos as nossas atenções, o nosso tempo com a facilidade, a proposta que é melhor anunciada aos nossos interesses alheios. E aí é o que está muito importante, porque nós precisamos se atentar aos nossos ouvidos, tempo e coração ao meu Senhor. E aí, nesse processo, a voz do meu pastor,
ela vem clamar no deserto do nosso coração. E nós precisamos entender que nós nunca podemos esquecer que, acima de todas as promessas, né, acima de todas as promessas belas e milagrosas, de prosperidade em nossa vida, tá? Que podem e que chegam a nós todos os dias, assim que nós nos acordamos, né? Isso daí já é uma graça milagrosa. Ainda assim, sobre essas graças e milagres, ainda assim clama uma voz que nos confunde sem cessar os nossos corações, né? Daqueles que nos julgam e que se julgam sábios demais, tá? Para que se humilhem à simplicidade do evangelho, tá? E foi o caso que aconteceu, né? Os fariseus julgando, chamando os judeus aí de malditos, porque eles não sabiam da lei. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eles sabiam tanto da lei porque eles estavam vendo e acreditando na lei que estava ali presente, né? E que dentro dessa perspectiva de hoje nós podemos entender essa realidade, né? Com humildade, assim como nós pedimos no Evangelho de ontem, né? A meditação do Evangelho de ontem, para que o nosso coração e a meditação sejam sempre manso e humilde, né? E São João da Cruz, ele traz uma frase bem interessante sobre esse processo. Ele diz que como te atreveis a folgar sem nenhum temor? Se tens de compadecer diante de Deus para prestar contas de mais pequenas palavras e pensamentos. Ou seja, nós precisamos se atentar, tá bom? Aos nossos pensamentos, palavras, nossas ações. E lembre-se, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos sempre se atentar, deixar os nossos ouvidos, a nossa atenção e nosso coração voltada para a voz do Senhor e que nós nunca caímos nas tentações de que alguns discursos venham confundir o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Meus irmãos, estivemos reunidos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.